Meu irmão transformou minha vida em um inferno, engravidou minha esposa, e agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram a herança de $2 milhões. Meu irmão mais novo, David, sempre carregou um rancor profundo por mim. Se você pensa que era inveja, está enganado. Ele era o filho preferido, não eu. Não havia motivo para ele sentir inveja. Para dar um contexto, nossa mãe sempre mimou Davi. Ele era o filho de ouro da nossa família. Ela cozinhava para ele, lavava a roupa e até me pedia para ajudá-lo com os deveres de casa. Era esperado que eu o ajudasse só por sermos irmãos, mas nunca recebi o mesmo tipo de consideração em troca. Eu aceitava a situação, já que sempre fui bem independente. Talvez a culpa fosse um pouco minha por sempre atender às necessidades dele sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudava quando eu precisava e só me procurava quando queria algo. Enquanto eu era um garoto quieto e introvertido que gostava de estudar e ficar na minha, ele era barulhento e rude, assim como nosso pai. Eu também costumava ser direto e honesto, sem tentar suavizar as coisas. Acho que minha mãe pode ter desenvolvido uma visão negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse tratamento preferencial fez de David o queridinho da família, e isso não me incomodava enquanto crescíamos. No entanto, os problemas começaram quando ele passou a me intimidar e a me ridicularizar por ser diferente dele. Ele me zombava por causa da minha altura e dos meus óculos. Ele entrava sorrateiramente no meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu tinha escrito. Quando eu gritava com ele e reclamava com nossos pais sobre a invasão de privacidade, eles riam e diziam que não era nada demais. Ele fazia coisas ainda mais horríveis, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Uma vez ele chegou a colocar pequenas pedras no meu cereal, mas, por sorte, eu as encontrei antes que pudessem danificar meus dentes. Quando contei à minha mãe, ela minimizou a situação, dizendo que era assim que irmãos se davam bem. Sempre que brigávamos, David mirava nas minhas inseguranças para me insultar. Íamos para a mesma escola, então ele sabia que eu era alvo de bullying de alguns garotos. Em vez de me apoiar, ele ficava do lado dos agressores, me chamando de nomes como perdedor e macaco peludo, e os incentivava a me agredir fisicamente, dizendo que eu era um completo fracasso. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que eu nem me lembro, ele me disse para me matar. Embora eu conseguisse ignorar a maioria dos insultos, este em particular me machucou muito porque eu estava lutando contra problemas de saúde mental na época. Estou melhor agora, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão desejava a minha morte. Como meu pai estava frequentemente no trabalho e minha mãe não parecia se importar muito, ela chegou a me repreender uma vez, alegando que a culpa era minha por irritá-lo. As coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante em que David tentou atear fogo no meu cabelo e, inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, afirmando que ele estava apenas brincando. Sério? Quem age assim? Felizmente, meu pai finalmente me defendeu e apontou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Este momento foi um verdadeiro choque para meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado consequências por suas ações antes. Ele ficou genuinamente atordoado e meu pai deixou claro que já era o suficiente e que David precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, papai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperei o apoio dele, porque ele sempre dizia a David o quanto eles eram parecidos, o que era verdade. Papai admitiu que tinha esperado por anos, na esperança de que David amadurecesse, mas ele estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente reconfortante, e eu quase desabei em lágrimas. Confessei tudo o que David havia feito comigo ao longo dos anos, e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu tinha aguentado. No dia seguinte, ele falou com o diretor para garantir que os agressores fossem avisados sobre as sérias consequências se continuassem. Mais tarde, naquela noite, o pai me matriculou em aulas de MMA em nossa academia local, dizendo que eu precisava me tornar um homem e enfrentar os valentões da minha vida. Admito que um garoto nerd como eu tentando aprender a lutar podia parecer ridículo, mas eu estava muito focado. Eu gerenciei bem meu tempo para equilibrar meus estudos e treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente minha vida e meu físico. Um dia, David estava com suas palhaçadas novamente. Ele roubou meu dinheiro de bolso que recebíamos por ajudar com as tarefas. Eu estava economizando por um tempo. David entrou sorrateiramente no meu quarto e pegou. Eu o peguei no momento em que ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Exigi que ele me devolvesse o dinheiro, mas David zombou de mim, dizendo que tudo o que eu podia fazer era correr para o papai para pedir ajuda. Eu não sei o que me deu, mas eu dei um soco no rosto dele. Ele ficou atordoado, caiu para trás e eu recuperei meu dinheiro do bolso dele antes de jogá-lo de volta. David começou a chorar alto, o que foi bastante cômico. No entanto, minha mãe correu para ajudá-lo e descobrir o que tinha acontecido. Quando ela soube que eu havia brigado com ele, ela ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um melhor modelo para David, que parecia gostar de me ver ser repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai, com uma expressão séria, pediu que nós dois nos explicássemos. Eu contei a ele como David havia roubado o dinheiro pelo qual eu tinha trabalhado e economizado, enquanto David tentou se justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro e que, como seu irmão, eu deveria ajudá-lo. No entanto, o pai disse a David que ele teve sorte de eu só ter dado um soco nele por roubar, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou a dizer a David que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem a permissão deles. David não gostou disso e fez um escândalo, provavelmente esperando que nossa mãe ficasse do lado dele.
mas o pai permaneceu firme. Quando David percebeu que não seria punido por ter apanhado, ele gritou o quanto me odiava e correu de volta para o quarto, trancando-se. Após esse incidente, David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar e que até o pai tinha parado de apoiar suas travessuras. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele recorreu a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, tornando-se mais irritado e de temperamento curto a cada ano. Quando eu o abordava com uma pergunta, ele me ignorava e se afastava, murmurando insultos como nerd ou perdedor para si mesmo. Se ele precisava me comunicar algo, ele o fazia através de nossa mãe em vez de falar diretamente comigo. Quando questionei a ela por que David não podia simplesmente falar comigo, ela me pedia para ser mais compreensivo. Eu não conseguia dizer se era apenas a puberdade ou um ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários se tornou insuportável, e eu ansiava por me mudar e ficar longe dele. Eu repetidamente pedia à minha mãe para mediar uma conversa para resolvermos nossos problemas, mas ela sempre se recusava, dizendo que não queria se envolver. Quando perguntei a opinião dela sobre por que David me tratava dessa maneira, ela fugia da pergunta. Eventualmente, eu parti para a minha universidade dos sonhos, tendo conquistado uma bolsa de estudos como um dos melhores alunos. Meu pai deu uma festa para mim e até minha mãe parecia orgulhosa. No entanto, Davi permaneceu indiferente e distante, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que parti para a universidade foi uma mistura de excitação pelo futuro e alívio por escapar do ambiente doméstico tóxico. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, gostei das minhas aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O constante medo dos ataques verbais de David se dissipou, me dando uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano, conheci minha esposa Karen em uma festa da fraternidade através de um amigo, e nós imediatamente nos demos bem. Vindo de uma origem religiosa, ter filhos fora do casamento era mal visto. No entanto, quando descobrimos que ela estava grávida em nosso último ano, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas alegre. Nossos pais ficaram felizes por nós, e nós aproveitamos a celebração. Naquele momento, eu acreditava que Karen era o amor da minha vida. Eu sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para voltar para casa e compartilhar minha vida. Apesar de outras mulheres demonstrarem interesse ao longo dos anos, eu nunca persegui nada porque estava genuinamente feliz no meu casamento. Karen era a garota dos meus sonhos e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde eu descobri 2 incidentes de infidelidade em nosso casamento. Um foi um caso intermitente com seu colega de trabalho casado que durou vários anos, e o outro foi um breve caso com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem pensar que eu fui ingênuo e, olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separávamos por um tempo, eu escolhia perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com o colega de trabalho dela aconteceu quando éramos jovens, e eu atribuía a erros juvenis e mau julgamento. Por um período, as coisas pareciam melhorar, embora eu nunca pudesse confiar nela totalmente de novo. Eu fiz o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, sabendo que se eu escolhesse perdoar, eu tinha que realmente trabalhar em direção a um novo começo. Já faz 4 anos desde sua segunda traição, e eu me sentia confiante na minha decisão de lhe dar outra chance. Karen parecia ter mudado e estávamos genuinamente felizes, planejando o futuro da nossa família. No entanto, há 3 meses, meu mundo foi destruído mais uma vez, quando ela revelou que estava tendo um caso de longa data e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. Suas palavras me atingiram como um tijolo. Uma mistura de choque, traição e descrença me oprimiram. Eu lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Atordoado, consegui perguntar por que ela havia guardado um segredo tão significativo e como ela poderia ter feito algo tão devastador. A reação dela foi fria e indiferente, como se ela estivesse desapegada da dor que havia causado. Suas respostas vagas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança destruída e a incerteza sobre minha própria família. Continuei a pressionar Karen por a verdade, porque sentia que merecia saber o pai da criança que eu havia criado desde o nascimento. Em última análise, ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram em choque quando perguntei a Karen o que ela queria dizer. Ela explicou que ela e David se tornaram amigos quando eu a apresentei à minha família e ela ficou conosco do dia de ação de graças até o ano novo. David, geralmente frio comigo, foi caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz porque eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita na minha família, então ela passou um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Ela notou a divisão entre David e eu e me questionou sobre isso. Eu me abri sobre nosso relacionamento tenso e expliquei que talvez nunca o reparássemos devido aos sentimentos não resolvidos dele. Karen entendeu, mas começou a incluir David em nossos passeios, na esperança de que isso nos ajudaria a nos unirmos. Sempre que planejávamos assistir a um filme, ela convidava David e nós assistíamos o que ele escolhia. Durante esse tempo, David e eu trocamos algumas palavras, o que foi uma melhora em comparação com seu habitual tratamento de silêncio. Lembro-me de Karen e David saindo juntos e jogando videogame, mas eu nunca pensei muito sobre isso. Karen me disse que um dia David se abriu para ela sobre suas lutas em um recente término de namoro. Sentindo-se vulnerável, ele iniciou uma amizade com ela.
Ela mencionou que ele flertava inofensivamente com ela quando eu não estava por perto e, eventualmente, as coisas escalaram além do seu controle. A visão da minha esposa e do meu irmão dormindo juntos me deu enjoo. Karen confessou que se sentiu culpada depois e o deixou, o que combinava com sua decisão abrupta de ir para casa em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela estava inflexível em ir embora. Quando nos encontramos de volta na faculdade após as férias, ela estava com seu humor alegre e habitual, então eu não questionei nada. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se a criança era minha ou de David. E sem ter como provar, ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo parecia estar desmoronando. O filho que eu amava pode nem mesmo ser meu. Perguntei a Karen se ela tinha estado dormindo com David recentemente, e ela assentiu lentamente. Ela revelou que eles sempre se mantiveram em contato porque a química deles era inegável. Eles se esgueiravam para hotéis, mentindo para mim sobre estarem trabalhando horas extras. Ela admitiu que metade das suas viagens de negócios eram na verdade escapadas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo se ela queria meu irmão e Karen disse que ela não queria ser a pessoa a terminar o casamento. Ela me via como um pai maravilhoso para o nosso filho e decidiu ficar. Em suas palavras, ela cometeu um erro e não sabia quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me contado a verdade, mas que eu iria fazer minhas malas e ir embora. Ela começou a chorar, pedindo perdão e esperando que eu gritasse com ela. Em vez disso, eu calmamente arrumei minhas roupas. Karen insistiu que se eu a amasse, eu deveria lutar por ela e que erros acontecem em todo casamento. Quando ela percebeu que eu não ia fazer nada, ela mudou de tática, dizendo que nosso filho seria afetado por um divórcio e que crianças não deveriam ser criadas em lares desfeitos. Eu a lembrei que eu poderia nem mesmo ser o pai, o que a fez chorar mais e me acusar de ser cruel. Parecia que ela acreditava que nada poderia me fazer querer sair do casamento. Talvez fosse parcialmente minha culpa por deixar as coisas passarem no passado. Embora eu a amasse, parecia mais que isso vinha de pensar que tínhamos um filho juntos e que tínhamos estado juntos desde a faculdade. Karen continuava insistindo que não era tarde demais para consertar as coisas, mas eu lutei para acreditar nela e não tinha mais paciência. A confiança era um grande problema, e as palavras dela pareciam vazias. Mesmo se eu a perdoasse, eu nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros porque todos nós somos imperfeitos, mas isso estava além dos limites aceitáveis. Deixei-a chorando na soleira da porta e me hospedei em um hotel. No dia seguinte, fui direto para a casa dos meus pais e revelei tudo sobre o caso da minha esposa com David, explicando como eles estavam secretamente dormindo juntos há anos. O choque em seus rostos foi inegável. Fiel à sua natureza, minha mãe inicialmente tentou defender David, insistindo que o seu menino nunca faria tal coisa com o próprio irmão. Determinado a expor a verdade, pedi aos meus pais que permanecessem em silêncio e me deixassem ligar para David na frente deles. Eu os instruí a ficarem quietos para que eu pudesse pegar David de surpresa, fazendo-o acreditar que era uma conversa privada. Quando David atendeu o telefone, eu o confrontei sobre o caso. A princípio, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. No entanto, quando eu lhe disse que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele alegou que não era culpa dele se as mulheres eram atraídas por ele e que ele era o irmão mais bonito. Eu lhe disse firmemente que o exporia para todos. Quando David zombou de mim dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era o filho de ouro, eu ri da sua arrogância e o agradeci por confirmar a verdade, sabendo que nossos pais tinham ouvido tudo. David ficou quieto e depois gaguejou tentando se explicar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação de David. Ele gaguejou em uma tentativa fraca de justificar suas ações, culpando todos, exceto a si mesmo, e tentando desesperadamente transferir a culpa para Karen. Pude ver minha mãe, que antes era protetora de seu filho favorito, agora sentir uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento carregado, senti uma estranha sensação de vingança. Por anos eu havia suportado o tormento de David. Agora, a verdade estava à tona e os papéis estavam invertidos. Era David quem estava exposto, suas ações postas a descoberto para todos verem. Enquanto as palavras de David falavam, meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Ele me pediu para lhe passar o telefone e começou a falar com David. David, meu pai começou, sua voz carregada de decepção. O que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou o caso mesmo depois de eles estarem casados. Suas ações têm consequências graves e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizarem a lealdade e a decência da família. O que você mostrou hoje desafia tudo o que eu tentei ensinar a você. Sua falta de consideração pelos sentimentos do seu irmão e a falta de respeito pelo casamento dele são inaceitáveis. Você não apenas o machucou, mas também despedaçou os laços que mantêm nossa família unida. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou.
mas não vamos mais tolerar esse comportamento. A partir de hoje, você está cortado dos fundos de faculdade que eu preparei para você. Você terá que descobrir como pagar suas taxas universitárias por conta própria. Eu também vou parar de financiar seu estilo de vida. Você acha que te faz mais homem dormir com mulheres casadas? Vamos ver como você se vira sem o meu dinheiro. Durante tudo isso, mantive uma postura calma, embora eu inicialmente quisesse gritar com David. Observar meu pai puni-lo foi a vingança definitiva. Eu havia exposto sua verdadeira natureza, e ficou claro que ele havia subestimado as consequências. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de David, continuou a justificá-lo. Mas meu pai encerrou rapidamente a ligação, interrompendo as tentativas de David de justificar suas ações. Depois minha mãe se aproximou de mim e me abraçou. Fazia muito tempo desde que havíamos compartilhado tal momento, mas naquele abraço havia um entendimento e um apoio não ditos em meio à turbulência familiar. Ela se desculpou por não ter acreditado em mim durante todo esse tempo. Meu eu de 14 anos nunca poderia ter imaginado este momento, sendo vingado e abraçado pela minha mãe. Depois disso, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para me divorciar de Karen. Ela e seu advogado tentaram lutar de forma suja, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela, mas o caso dela pesou muito a meu favor. Também realizamos um teste de paternidade e foi confirmado que David era de fato o pai da criança. A notícia foi incrivelmente dolorosa, ainda pior do que descobrir a infidelidade de Karen. Eu estava furioso porque o filho que eu amava e criei não era meu. No entanto, decidi me manter forte. Karen me implorou para continuar visitando meu filho, argumentando que ele não deveria ser punido pela situação, mas eu não conseguia suportar vê-lo. Ele me lembrava muito de David e eu odiava isso. Depois que meu divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade me invadir quando me mudei para o meu próprio apartamento de solteiro. Parecia surreal viver sozinho, já que eu havia me casado tão jovem e nunca realmente tive a chance de experimentar a independência. No entanto, minha natureza naturalmente independente me permitiu adaptar-me rapidamente ao meu novo estilo de vida, e eu aproveitei completamente. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para me dizer que estava considerando mudar seu testamento porque não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso, e, uma vez que ele decidiu cortar Davi de sua vida, ele manteve a decisão. David tentou entrar em contato com nossos pais, e até apareceu na porta deles, implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Até mesmo minha mãe, que geralmente cedia aos ataques de David, parecia farta dele, embora deva ter sido mais difícil para ela. David nunca me mandou mensagem para pedir desculpas pelo que ele tinha feito, mostrando que ele não se arrependia de suas ações. Ele estava apenas chateado por ter sido cortado de nossos pais. Papai me disse que ele planejava deixar tudo para mim, garantindo que David não contestaria depois. Ele deixaria a David apenas com $1. Meus olhos se arregalaram em choque, pois meu pai havia trabalhado duro a vida inteira, incluindo seus bens, fundo de aposentadoria e seguro de vida. O total chegava a quase $2 milhões. A única condição em seu testamento era que, se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa deles, embora a propriedade fosse transferida para mim. Eu não me importei com isso, pois eu queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. De alguma forma, David descobriu isso e, incapaz de alcançar nossos pais, me ligou ontem tentando fazer as pazes. Ele explicou como ele estava lutando na faculdade e que depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela o estava importunando por pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Ele me implorou para falar com nossa família para recomeçar, já que ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e lhe disse que eu tinha acabado com ele. Eu o lembrei que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também era culpada, o que eu concordei. Eu o lembrei que eu havia me divorciado dela, fazendo dela responsabilidade dele agora. Ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou da criança, já que essas eram as consequências de suas próprias ações. David começou a levantar a voz, mas eu o interrompi, lembrando-o de que ele não era mais o filho favorito da família, mas a ovelha negra, que havia dormido com a esposa do próprio irmão. Naquele momento, David começou a chorar, me dizendo como todos, incluindo nossos avós e parentes, tinham se virado contra ele. Embora isso fosse verdade, não era mais da minha conta. Eu lhe disse que tínhamos acabado e que ele nunca deveria me ligar novamente, já que eu não o considerava mais meu irmão. Desde então, eu tenho revisto a conversa na minha mente. Apesar do meu ódio pelo meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar. Pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir. Me machucou um pouco vê-lo tão desamparado. Então, eu acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se eu seria se eu não fizesse.